vivo. Já apareceu a senhora aí? Apareceu aí? Ai, o som, né? Já está ouvindo? Boa noite a todos que estão chegando. Carlos Eduardo, Ricardo, Michele, sejam bem-vindos. Gilce, minha irmã, seja bem-vinda. Luiz Leandro, Deise, Ivali, Maria Ângela, boa noite. Tenhamos uma semana abençoada. Denise, Licélia, Nando, meu irmão, Elisângela, Altino, todos muito bem-vindos para mais uma live, para mais uma reunião. Luciane, Lucilene, Mila, Thelma, e a todos que estão chegando, muito boa noite. Ricardo, Beth, Luiz, Flávio, Zéza, Luiz Guimarães, Marina, Ângela, Iris, Cleide, Paulo Henrique, todos muito bem-vindos para mais uma live de quinta-feira, mais uma live de perguntas e respostas, para que a gente possa refletir um pouco sobre as dúvidas a respeito da nossa amada doutrina espírita, né? Gabriela, boa noite. Paulo, Betânia, Silvia, boa noite, Silvia. Eliane, Rosineide, seu Macir, Valdemir, Marlúcia, Luciane, boa noite a todos. Bom, daqui a 2 minutinhos a gente já vai começar. E como eu sempre falo nas reuniões de terça-feira, de quinta-feira, nós iniciaremos com uma prece, né, às 8 horas, e daí vocês fiquem à vontade para formular perguntas. Tá? As perguntas poderão ser formuladas das 8 horas até 8h50, 10 para as 9, que é um tempo que a gente pede para que dê tempo de eu responder todas as questões na live, que vai até aproximadamente umas 9 horas respondendo. E depois do que nós fazemos a vibração pelos necessitados, pelos doentes, e aí nesse momento eu convido a todos que estão entrando, todos que já estão aqui, que nesse momento da vibração mentalize aquela pessoa que você acha que precisa, aquele irmãozinho necessitado, que ele com certeza receberá. E a fluidificação da água por final, então eu já convido a todos para deixarem ali a sua garrafinha, o seu copinho com água, que ao final da reunião teremos a fluidificação, tá bom? Tatiane, boa noite. Mazé, Elisângela, Joaquim, Genaína, Valdete, boa noite a todos, meus amigos. 1 minutinho e nós já começamos. Arlete, boa noite. Bom, falta 1 minutinho. E Marlene, tudo bom, Marlene? E como eu falei na terça-feira, eu consegui postar no nosso canal do YouTube aquela reunião que deu problema no dia 10 de setembro, com as perguntas que foram feitas lá, tá? Espero que vocês tenham gostado.
Vanice, minha irmã, seja bem-vinda. Boa noite. Marcelo, boa noite. Bom, 8 horas, vamos iniciar então. E logo após a prece, vocês já podem iniciar com as questões, tá bom? Então eu convido a todos a elevar o pensamento e o coração a Deus, a nosso Mestre Jesus. Vamos entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que ao longo de toda a nossa reunião, eles nos possam conceder a paz, a harmonia, proteção, auxílio para as nossas necessidades íntimas e ao sairmos daqui, possamos ser renovados e fortalecidos para continuar as nossas tarefas. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, agora ficamos à disposição para as questões, tá bom? Bom, por enquanto não temos nenhuma. Quem que se candidata a ser o primeiro? Boa noite, Renata. Boa noite a todos que estão aqui conosco, né? Bom, ficamos aqui no aguardo das questões para que a gente possa iniciar, tá? Não temos questões anteriores aí não, né, mãe? Não entrou nada, né? Não. Aqui também não. Ah, uma donando aqui. A senhora pegou aí? Lá no final. Não, lá embaixo. Como podemos definir a felicidade plena? A felicidade talvez seja a questão mais importante da nossa vida como espírito imortal. O nosso objetivo básico, encarnado ou desencarnado, é encontrar a felicidade. E o espírito de verdade, respondendo a Kardec, se não me falha a memória, na questão 923, ele define que a felicidade plena, real e absoluta não é deste mundo. Porque o planeta ainda é um planeta de provas e expiações. Portanto, nós ainda necessitamos passar por uma série de estágios, uma série de desafios que nascem como consequência das nossas próprias atitudes equivocadas, nessa vida ou em vidas anteriores. Então a felicidade plena na Terra não é possível. Mas o Espírito de Verdade deixa claro que nós podemos ser felizes tanto quanto a Terra assim permitir. Não conseguimos uma felicidade absoluta aqui, mas podemos ser tão felizes quanto a Terra assim permite, analisando a vida com outros olhos. Que a felicidade não está fora, a felicidade está dentro. Em uma questão posterior, Kardec pergunta qual é o meio de se encontrar a felicidade real aqui na Terra. E o Espírito de Verdade, ele bifurca, ele nos mostra duas asas para encontrar a felicidade. A primeira material e a segunda moral e espiritual. A material, ele diz, a felicidade material é aprender a viver com o necessário. Aprender a viver com o necessário. Porque o que nos aflige não é o necessário. Na grande maioria das vezes é o supérfluo. E moral, a consciência tranquila. E a visão ou a certeza do futuro espiritual.
Porque a consciência tranquila, ela nasce do dever cumprido. Ela nasce da certeza que não fizemos o mal a ninguém. E sempre que fizermos, vamos nos arrepender e retificar esse mal. Isso é consciência tranquila. E a visão da vida espiritual não é apenas a vida espiritual pela ótica espírita ou religiosa, mas a certeza de que a vida continua, não importando a forma com que você defina essa vida posterior à morte. Então a felicidade é essa busca constante do homem. Por que nós ainda não somos tão felizes quanto a Terra permite? Porque procuramos a felicidade fora e não dentro. Tá? Deixar aos mortos o cuidado de sepultar os seus mortos, mas tu vem construir no coração o reino de Deus. Palavras muito duras de Jesus, como interpretar? Bom, essa, minha amiga, inclusive é uma das passagens de Jesus que gera muita confusão. E não foi por outro motivo que Kardec, na sua lucidez, no seu brilhantismo, utiliza essa passagem e outras em um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, se não me falha a memória, chamado Moral Estranha, que são situações em que Jesus aparentemente foi contrário à sua própria missão. Mas em realidade, essa situação ocorreu da seguinte forma. Jesus estava saindo de Jerusalém quando um jovem se aproximou dele e disse: Senhor, eu sei que tu és o Messias, gostaria de segui-lo, mas permita que eu vá enterrar o meu familiar. E ele aproveita a oportunidade e diz: deixai os mortos enterrar os mortos. Em realidade, quando nós levamos esse ensinamento ao pé da letra, nós encontramos uma dificuldade muito grande de entender essa passagem com a conduta de Jesus, como Messias, como governador espiritual do planeta. Mas em realidade, Jesus estava falando de forma metafórica. Quando ele diz, deixai os mortos enterrar os mortos, ele não estava se vinculando à desencarnação. Ele estava se vinculando à morte espiritual. Porque existem pessoas que são mortas. Existem pessoas que estão acordando. E existem pessoas acordadas, conforme o seu grau de consciência da realidade espiritual. Então tem pessoas que passam a vida inteira no sono da morte, na dita ignorância, não porque não tiveram a condição de aprender, mas porque não aceitam a mudança. Aqueles que começam a despertar são aqueles em cuja a mensagem de Jesus já começa a despertar no coração. E aqueles que já são consciências despertas, aqueles que já miram a sua vida e a sua conduta pela ótica do Cristo. Então, quando ele diz, deixai os mortos enterrar os mortos, ele quis dizer o seguinte: deixa aqueles que ainda não entendem a palavra de Deus, para que eles se cuidem em si mesmos, que um dia eles despertarão também. Ou seja, não procurar ficar, como se diz o velho ditado, né, malhando em ferro frio. Nós orientamos quando somos chamados, ensinamos através do exemplo. Mas se a pessoa não quiser aprender e não quiser seguir, ela terá o seu momento de aprendizado. Né? Não forçar nada. É nesse sentido que Jesus colocou. Quando alguém que já desencarnou vir pedir para levar
até ela rosas brancas, tenho sonhado muito com essa pessoa, pedindo que eu leve rosas brancas. Bom, quando você sonha com uma pessoa pedindo rosas brancas, a gente precisa entender o seguinte: quando nós morremos, quando nós desencarnamos, nós voltamos ao mundo espiritual. Mas isso não quer dizer que de um momento para outro a gente deixe, abandone as nossas ideias, os nossos gostos, a nossa forma de viver e de ser. Por muito tempo ainda a gente mantém determinadas vinculações. Então, por exemplo, é muito comum um espírito, por exemplo, aparecer num sonho e pedir uma prece, ou pedir que reze uma missa, se foi católico, ou, como no teu caso, pedir rosas brancas. Né? É uma vinculação ainda dele. Não que a pessoa esteja em situação negativa ou má. Não. É uma característica do espírito. E se você tiver essa condição, faça. Né? Será muito bom para ele e para você. Tá? É como se você estivesse acarinhando, auxiliando nesse desejo dele. Mas não tem nenhum problema quanto a isso. João, as marcas e sinais de nascença têm alguma coisa a ver com reencarnações passadas? Marcas e sinais de nascença. Geralmente, e aí eu vou colocar uma posição do Hernani Guimarães Andrade, uma das maiores autoridades no assunto reencarnação que o Brasil conhece. Tá? Geralmente as marcas de nascença, elas têm uma vinculação com algo que feriu o perispírito numa existência anterior. Esse ferimento no corpo espiritual pode ser ocasionado por duas situações. Um trauma grave no corpo físico, que gerou um processo de emoção profunda no espírito, ou um desajuste no corpo espiritual, fruto de pensamentos perturbados e negativos. Então, uma dessas possibilidades pode ocorrer. Então, quando a pessoa nasce com uma marca de nascença, né, a gente precisa analisar que, primeiro, ela nasceu com aquilo porque o corpo físico, que é feito do corpo espiritual, vazou para o corpo aquilo que estava no corpo espiritual, ou perispírito. Isso foi vazado, isso nasceu no perispírito pela força do pensamento do espírito em outra existência. Tá? Agora temos aqui, gostaria que você falasse de novo sobre o que a espiritualidade diz sobre esses tempos difíceis que estamos passando e que tantos ainda não acreditam ser real. Bom, esses tempos que nós estamos passando, e quando nós falamos em tempos, a gente não pode restringir apenas ao fato da pandemia. A pandemia é uma das faces desse processo. Na realidade, é um processo de transformação da Terra. Né? Nós estamos saindo de uma categoria de planeta evolutiva para uma outra categoria de planeta mais evoluído, moralmente. Né? Então estamos saindo de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Qual a diferença? Planeta de provas e expiações, o mal ainda domina. Planeta de regeneração, o mal já não domina. O mal ainda existe, mas ele não domina. Característica básica dos espíritos do mundo de regeneração: não são perfeitos, não são anjos, mas são aqueles que estão já comprometidos com o bem e se esforçam por trilhar os caminhos de Jesus. Nem sempre a gente consegue, mas já não pratica o mal pela maldade, pela crueldade. Então, esse processo de regeneração da Terra
não é, como muitos imaginam, um processo do planeta. O planeta não vai mudar. O que muda são os habitantes do planeta. E esse processo de mudança vem ocorrendo há décadas, né? Se nós fizermos uma análise das últimas décadas, nós vamos ver que houve uma... Como que eu posso usar uma palavra? Uma ferrugem que corroeu o sentimento moral do ser humano nas últimas décadas, né? Hoje em dia, o certo é ter o máximo possível, ser o mais orgulhoso possível, não acreditar em Deus, se vincular quase que totalmente ao dinheiro. Então, essas características são características daqueles espíritos que já não terão mais lugar na Terra. Então, há a necessidade de fazer o que a gente chama de expurgo. Eu tomo muito cuidado quando utilizo essa palavra, não obstante Kardec utilizá-la no livro A Gênese, porque a gente tende a imaginar o seguinte: algo muito semelhante ao arrebatamento que os nossos irmãos evangélicos creem. Não é. À medida que esses espíritos maus vão desencarnando, eles não terão mais oportunidade de retornar à Terra. E, ao lado deles, espíritos nobres começarão a reencarnar na Terra. Então nós estamos nessa fase, que uns estão indo embora e outros estão chegando, né? Por quê? Porque o mundo se transforma através da transformação moral dos seus habitantes. E a pandemia nada mais é do que uma oportunidade que a divindade se utilizou para nos auxiliar a uma viagem interna, olhar para dentro de nós mesmos, esquecer um pouco o material e o exterior, olhar um pouco o interior. Não estou dizendo com isso que Deus mandou a pandemia. A pandemia é consequência natural das atitudes do ser humano. Mas, como Deus consegue tirar flores mais belas de pântanos mais férteis, Ele mesmo assim, Ele conseguiu fazer com essa pandemia tão triste, tão dolorosa, uma ferramenta de evolução para a humanidade inteira. Tá? João, fale sobre há muitas moradas na casa de meu pai. Igual mãe? Não, segura aqui só um pouquinho. Sim. Entrou uma aqui, eu não sei se entrou aí. Por que se fala tanto de colônias nosso lar? Tá aí? Tá, então tá. Qual é a pergunta então? Fale sobre muitas moradas na casa de meu pai. Há muitas moradas na casa de meu pai. Esse é um diálogo de Jesus com os apóstolos que fundamenta uma das bases da doutrina espírita. Há muitas moradas na casa de meu pai significa que nós somos espíritos que vivemos no universo e não apenas no mundo físico, e não apenas no planeta Terra, que todos os planetas do universo têm vida. Uns têm vida física, outros têm vida espiritual. Que além dessas moradas físicas, que são divididas em ordem de desenvolvimento moral, planetas primitivos, morada de espíritos ainda recém-saídos da fase animal, onde o instinto, o orgulho e o egoísmo comandam quase que totalmente. Planetas de provas e expiações, que é o nosso, onde o mal ainda domina. Planeta de regeneração, onde o mal já não domina, mas ainda existe. Mas os seus habitantes estão compromissados com o bem.
planetas felizes, onde o mal já não existe mais. E todos os espíritos são espíritos bem mais evoluídos. E planetas divinos, moradas dos Cristos, como Jesus. Então, além disso, nós temos as moradas espirituais. As várias colônias espirituais espalhadas por todo o planeta. E que nós conhecemos de forma mais contundente, mais clara, nosso lar. Pelo livro, pelo filme, né? E além disso, nós temos um outro tipo de morada, que são as moradas mentais. Onde estiver o seu coração, ali estará a sua alma, disse Jesus. Porque tudo pode estar perfeito em torno de mim. Mas se eu estou triste, se eu estou magoado, se eu estou com raiva, eu estou no inferno, entre aspas. Tudo pode estar caindo ao meu redor. Mas se eu estou em serenidade, eu estou no céu. Então, há moradas psíquicas. Então, é nesse sentido que Jesus fala. Inclusive, há um capítulo que Kardec dedicou, o Evangelho segundo o Espiritismo, integralmente a muitas moradas na casa de meu Pai. Mais uma vez, se não me falha a memória, capítulo 3, tá bom? João, eu adoro cachorro. Todos que passaram na minha casa foram muito os doentes. Fale sobre isso, por favor. Os cãezinhos, como todos os animais, são os nossos irmãos menores. Estão numa escala evolutiva como nós. Animais são sim espíritos, não espíritos humanos, mas se nós pudéssemos colocar dessa forma, o espírito animal é o embrião, é o feto daquilo que será um dia o espírito humano. Então, eles têm alma, eles reencarnam, só que eles não estão vinculados à lei de causa e efeito, porque a lei de causa e efeito, ela se vincula às nossas ações, e as nossas ações só têm razão de ser pelo nosso livre-arbítrio, que só nasce através da nossa consciência, patrimônio exclusivo da fase humana. Então, os animais não sofrem por expiação. Eles muitas vezes passam por dificuldades, por prova, por meios que a divindade se utiliza para que eles evoluam mais rapidamente. Então, os animaizinhos merecem todo o nosso respeito, todo o nosso cuidado, todo o nosso amor. Porque um dia, há milhões e milhões de anos atrás, nós também estivemos nesse encalço. Tá? Emmanuel tem uma frase linda que ele coloca assim: os animais estão no encalço do homem, assim como nós estamos no encalço de Deus. Né? Bonito, né? João, por que você fala muito da colônia Nosso Lar e não das outras colônias? Por um motivo muito simples. A colônia Nosso Lar foi aquela que foi difundida em 1943 pelo espírito André Luiz no livro Nosso Lar. Após essa divulgação desse livro, psicografado pelo Chico, houve um boom. E esse livro é o primeiro livro de 16 livros de autoria do espírito André Luiz, que é chamado Vida no Mundo Espiritual. Então isso houve um boom. E por que ele falou do Nosso Lar? Porque Nosso Lar é a colônia espiritual que fica acima do estado do Rio de Janeiro. E André Luiz, como todos sabem, ele é carioca. Ele morava na cidade do Rio de Janeiro. E ao desencarnar foi ao Nosso Lar. Aqueles que não sabem, ou talvez não conheçam o caso, André Luiz é o pseudônimo do Dr. Carlos Chagas, o médico do início do século XIX, do início do século XX. Tá? Então, por isso. Então, as outras colônias existem, mas não foram tão difundidas quanto essa. Tá? Joga, né? Deixa eu ver aqui.
E, gente, só estou vendo se entrou alguma coisa, tá? Tem uma aqui sobre cremação. Entrou aí? Não? Tenho muitos amigos que estão optando por serem cremados. Eu mesmo, vendo o Chico falando no Pinga Fogo que só temos que aguardar 72 horas, eu mesmo não estou preparada. E mesmo o corpo físico sendo cremado, não dará prosseguimento a outros tipos de vida que através do sepultamento, sim, desculpa por ter sido longo, não, de forma nenhuma. Na verdade, minha irmã, a cremação é uma possibilidade viável, né? Pela ótica da doutrina espírita, não tem problema nenhum, né? Não tem vinculação nenhuma. Mas nós precisamos entender que há necessidade de um profundo respeito íntimo ao espírito, à pessoa que está desencarnando, né? A sua realidade de vida, a sua forma de pensar. Por quê? Porque André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, quando analisa a desencarnação de Dimas, e mais uma vez eu fazendo propaganda do canal, olha como eu sou mal, hein? Lá no nosso canal tem um vídeo que é uma encenação da desencarnação de Dimas. Procurem lá para ver como que é o processo desencarnatório. Então, quando há o processo desencarnatório, há um desligamento total do espírito do corpo físico. Só que esse desencarne, esse desligamento, ele leva tempo. Um tempo mais curto, quando o espírito é mais desapegado à matéria, um período mais longo, quando o espírito é mais arraigado e apegado à matéria. Então, isso varia de pessoa para pessoa. Quando a pessoa desencarna, há uma equipe de espíritos de luz que orientam esse processo de desligamento. E quanto, como disse, mais evoluído moralmente, mais fácil é o processo de desligamento. Quanto mais apegado à matéria, mais difícil. Foi por essa razão que Emmanuel, no livro O Consolador, quando perguntado a respeito da cremação, ele orientou que é uma saída viável, que não tem problema nenhum, desde que se aguarde 72 horas. Por que desse prazo? Para que a espiritualidade possa trabalhar tranquilamente o processo de desencarne de todos, inclusive aqueles que são mais apegados à matéria e que o processo de desligamento é mais complexo, se a gente pode colocar assim, tá? Mas não tem problema nenhum em relação à cremação. Aí fica a critério da pessoa. Por isso que é muito importante, e até a lei determina isso, que a pessoa só pode ser cremada quando ela verbaliza isso em cartório, né? Porque assim, o que manda na vida do espírito é a mente. É a mente. Então, se a pessoa imagina, eu não vou permitir a cremação porque eu vou sentir o meu corpo queimar no mundo espiritual. Isso não ocorre, porque o desligamento já ocorreu. Mas, se a pessoa se vincular mentalmente a isso, ela sente isso, não por causa da cremação, mas por causa do seu medo e da sua fixação mental. Então é muito importante a gente respeitar, né? Como diz Sócrates, o grande pai da filosofia grega, há 300 anos antes de Jesus, quando ele ia morrer, envenenado por cicuta, e seu grande amigo e discípulo Platão foi até ele e disse: Senhor, o que devemos fazer com teu corpo? E ele diz: fazei o que quiserdes, sepultai, cremai,
jogar no rio, porque eu já não estarei mais ali. Então, a cremação é uma saída viável àqueles que querem seguir por esse caminho. A doutrina espírita orienta que não há nenhum impeditivo ou nenhum problema em relação a isso na vida espiritual, mas devemos respeitar profundamente as questões íntimas de cada um. Tá? João, podemos afirmar quando o espírito une-se com o corpo físico, passa a ser chamado de alma? Na verdade, essa definição é de Kardec. Kardec que coloca no Livro dos Espíritos essa definição. O que é o espírito? O espírito é o princípio inteligente do universo. O que é alma? É o espírito quando está encarnado, quando está ligado à carne, quando está ligado ao corpo. O que se torna a alma depois que desencarna? Volta à condição de espírito. Qual a diferença entre alma e espírito? Nenhuma, a não ser o fato didático que Kardec coloca de separar a alma como sendo o espírito encarnado e espírito como o espírito desencarnado. Mas em essência é a mesma coisa. João, pessoas autoimunes, após longo tratamento, se cura. Essa pessoa já pagou sua dívida? Vamos analisar essa pergunta. Pessoas que têm problemas ou síndromes de autoimunes, como tem várias doenças autoimunes, e depois de um tratamento ela se cura, elas já pagaram a sua dívida? Vamos analisar assim. Não seria, não ficaria muito... Bom, vamos colocar de forma mais didática. Não necessariamente pagar a dívida, Porque quando a gente fala pagar a dívida, a gente geralmente vem à mente assim que Deus está punindo. E Deus não pune ninguém, Então, a pessoa, no momento que ela se equivoca, no momento que ela erra, ela assume a responsabilidade de reparar pelo erro dela. Então, a doença, seja qual for, autoimune ou qualquer outro tipo de doença, ela é um efeito do desajuste do corpo espiritual, do perispírito, que nasce da onde? Das atitudes e pensamentos do espírito. Então, o espírito perturbado pensa e age negativamente, desestrutura os tecidos sutis do perispírito, que vaza isso para o corpo físico, em doenças. Quando a pessoa consegue atingir a cura, é porque a origem dessa doença, que é o espírito, já se curou. Porque não podemos nos enganar, meus irmãos. Enquanto o indivíduo não se curar de dentro, não se curar da causa espiritual do problema, que é ele mesmo, algum desajuste dele com ele, a doença persiste. Porque a doença é efeito. É como uma febre que alerta que tem um problema no organismo. Enquanto tiver problema no organismo, a gente pode abaixar a febre com antitérmica, mas ela vai voltar, porque a causa continua. Quando a causa some, a febre some. Quando a doença é curada, é porque a pessoa superou o problema moral dela que gerou essa doença. Tá? João, por que será que do nada estou bem, de repente fico mal, muito triste, vontade de chorar, inclusive esses dias perto do meu aniversário, fico mal-humorada e nervosa. Esse ano está pior, pois sem minha mãezinha. Bom, minha irmã, irmã ou irmão? Bom, irmã. Enfim. Bom, minha irmã, isso
Provavelmente, né, nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas definições, né? Porque assim, Kardec fala que uma atitude mais equivocada que achar que tudo que nos acontece é físico é achar que tudo que nos acontece é espiritual. Então nós precisamos ter o bom senso de analisar os dois pontos, tá? Descartado a possibilidade de uma eventual crise de depressão, né, ou de algum problema nesse sentido, nós podemos analisar que essa tua condição pode também ser gerada por uma sensibilidade que você tenha. Não necessariamente dizer que você é médium, porque médium, no sentido que nós damos à palavra, é aquele que tem uma mediunidade tão ostensiva, tão contínua, ou que vê, ou que ouve, ou que dá passividade a espíritos, e não é o caso, mas às vezes a pessoa não tem essa mediunidade ostensiva, mas tem uma sensibilidade mediúnica, tem uma sensibilidade muito grande. Então, por exemplo, está tudo bem comigo, eu sou médium. Às vezes está ótimo, os pássaros estão cantando, o céu está azul, está tudo maravilhoso. De repente me dá uma vontade de chorar, me dá uma raiva do nada, me dá desespero. Por quê? Porque eu tenho uma sensibilidade mediúnica. Então o espírito se aproxima de mim e pelo fato de eu ter essa sensibilidade, eu capto a onda de sintonia dele e acabo sentindo o que ele está sentindo. E aí eu fico mal. Como resolver? Prece. Desvincular a mente dessa situação. Sempre que vier a tristeza, tenta substituir por um pensamento positivo. Sempre que vier a apatia, tenta ouvir uma música, tenta, por mais assim, né? Às vezes você está em casa, dança, ouve uma música, assiste uma TV, liga para um amigo, conversa, distrai a mente. Se for uma influência espiritual, você estará desvinculando dessa entidade. E, tranquilamente, dali a alguns momentos, você está recobrando a serenidade, tá? Tem alguma razão espírita que explica a falta de interesse em política? Não ter vontade de votar, não acreditar mais em políticos? Bom, Irmã. O interesse na política, a gente precisava meio que entender a questão de política, né? Porque assim, no Brasil, a gente se habituou tanto, né? E aí eu não estou generalizando, tá, gente? Existem dentro do meio político pessoas incríveis que fazem um verdadeiro sacerdócio daquilo que nós conhecemos como real política. Mas infelizmente a gente levou tanta bordoada no Brasil que nós confundimos política com politicagem. O que nós conhecemos no Brasil, na maioria, são politiqueiros e não políticos. O que é política? Política é se entregar ao benefício da sociedade por amor à pátria. É isso. Servir a coletividade, seja do seu município, seja do seu estado, seja do seu país, por amor, não por dinheiro, não para receber vantagens, porque isso não é política, isso é politicagem. Políticos foram Dr. Bezerra de Menezes, foi Caibar Schutel, foi Batuíra, e grandes políticos que nos deixaram um exemplo maravilhoso do que é ser um verdadeiro sacerdote dentro do meio político. O que a gente conhece hoje, infelizmente, são politiqueiros.
ou doentes da política, né? Então, nesse sentido, meu irmão, todos nós temos esse sentimento de apatia em relação à politicagem que nós vemos hoje. Mas há uma frase muito bonita, infelizmente a cabeça não vai ajudar a me dizer de quem é, mas que diz o seguinte: cuidado com teu falta de interesse na política. Porque aqueles que não têm interesse na política, geralmente são governados por aqueles que têm. E nem sempre aqueles que têm interesse na política são reais e verdadeiros políticos. Então a doutrina espírita é uma doutrina evolucionista e que traz uma liberdade para o ser. Então nós temos uma responsabilidade também com o nosso país, com o nosso estado, com nossa cidade, né? Então, à medida que nós temos essa responsabilidade, que nos impõe o dever de lutar, não contra os outros, não fazendo baixaria em redes sociais, não, mas votar, escolhendo o que, ao nosso ver, depois de uma pesquisa, é o melhor candidato. Aquele que vai trazer algo de bom para a minha cidade, para o meu estado, para o meu país. E aí você está praticando a caridade para com a sociedade. Porque quando eu me omito, eu entrego o poder na mão daqueles que não se omitiram. E às vezes isso é um risco. Desculpa estar colocando nesses termos, minha irmã, mas é muito importante essa questão, né? E também serviu de muitas reflexões minhas também a esse respeito. Nós precisamos começar a perceber que a política não é isso que está aí. Que nós temos exemplos bons na política e que eles virão cada vez mais. Porque todo mal será extinguido. Ou nas palavras de Jesus, toda árvore que meu pai não plantou será arrancada. João, comemora o dia de São Cosme e Damião. É bom para as crianças que pegam doces e eles fazem parte de que vibrações? Antes disso, tem uma pergunta aí. Problemas de saúde são sempre relacionados a algum resgate de vidas passadas? Não. Não? Então eu peço licença à pessoa que fez essa questão, eu só vou fazer aqui para manter o controle, tá? Das minhas perguntas aqui. Os problemas de saúde são sempre relacionados a algum resgate de vidas passadas? Não. Como eu coloquei em uma das perguntas anteriores, todo problema de saúde é um efeito de um desequilíbrio no corpo espiritual, que por consequência é um efeito do desequilíbrio do espírito nas suas ações ou pensamentos. Então, muitas doenças são provenientes de erros do passado, mas algumas são provenientes de erros dessa existência. Conforme o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. No item 1 e 2, Kardec analisa causa atual das aflições e causas anteriores das aflições. Então, por exemplo, uma pessoa que opta por fumar a vida inteira, se eventualmente em algum momento da sua vida gerar um câncer, ele não pode alegar que é de uma vida anterior. É uma consequência que ele passa, que ele não precisaria ter, mas teve em função das suas atitudes dessa existência. Tá bom? Mas agora aquela outra. João, comemorar o dia de São Cosme e Damião é bom para as crianças que pegam doces. E eles fazem parte de que vibração? Bom, a festa de São Cosme e São Damião, né? Na verdade, São Cosme e São Damião, eles eram duas pessoas boníssimas, né, que auxiliavam demais as crianças, os pobres, enfim.
o que nós conhecemos hoje como espíritos puros, e que a igreja santificou através da sua forma de entender, né, santificou-os como santos. E então tem no movimento católico a festa de São Cosme e São Damião, como tem dos nossos irmãos umbandistas, a festa de São Cosme e São Damião, ou festa das crianças, né? Em ambas as festas de São Cosme e São Damião são muito louváveis, porque auxiliam os outros, auxiliam particularmente as crianças e fazem felizes a criança. Então, nesse sentido, a vibração é a melhor possível, porque sempre que você faz o bem, não importando aonde ou como, você está em ótima vibração, né? O que nós não podemos, e aí eu não estou colocando na tua pergunta isso, de forma nenhuma, apenas utilizando a tua pergunta para esclarecer, nós não podemos ter preconceito com qualquer tipo de religião, né? Kardec nos ensina a respeitar profundamente todas as religiões. Então os nossos irmãos umbandistas têm uma festa muito bonita de São Cosme e São Damião, como os evangélicos, como os católicos, né? Nós, particularmente, não temos essa vinculação, mas respeitamos profundamente. Sabe-se quais formas as últimas encarnações do Chico Xavier, acho que é quais foram, né? As últimas encarnações do Chico Xavier, era amigo de Emmanuel? Na verdade, essa cogitação sobre as vidas de Chico Xavier é uma questão muito delicada, se a gente pode colocar assim, né? Porque, na verdade, o que de benefício nos traz, como espíritos imortais, saber quem foi nosso irmão Chico Xavier, né? É uma reflexão, né? Mas o que nós temos conhecimento, e aí são conhecimentos vagos que não ultrapassam o limite daquilo que Kardec denominou como uma ferramenta para averiguação da verdade, que é a universalidade do ensino dos espíritos, ou seja, a mesma informação chegar por vários médiuns diferentes sem que um não saiba do outro. Então, há pessoas que dizem que Chico Xavier foi a rainha de Portugal, Teresa de Aragão. Outros dizem que Chico Xavier foi a filha de Públio Lentulus Cornélios, no livro Há 2000 anos, Flávia, aquela que teve lepra e que foi curada por Jesus. E outros colocam Chico Xavier em várias e várias encarnações. Mas eu vou me apropriar de uma resposta dele mesmo, quando alguém chegou a ele e disse assim: Chico, eu descobri que eu fui um cristão na época de Jesus e morri na arena, devorado por um leão. E você, Chico, quem foi? E ele sorriu gargalhadamente e disse: Ah, minha filha, eu fui a pulga do leão. Então... Bom, o que o Espiritismo fala dos irmãos gêmeos idênticos, onde muitos sentem as mesmas coisas? O que falar dos gêmeos idênticos, principalmente essa vinculação psíquica, mental que eles têm. Na verdade, quando há uma interação muito grande ao ponto de um pensar e o outro captar, é porque esses espíritos já vêm vindo com amizade, com uma sintonia muito grande há muito tempo. São amigos de várias encarnações e que vêm juntos para juntos evoluir. Então, como a sintonia é muito grande, é muito comum ter essa sintonia encarnado também. Por exemplo, um pensa em ligar, o outro liga. Um está passando dificuldade, o outro fica angustiado.
Então isso é mais comum do que a gente imagina. E é originado nessa ligação profunda de dois espíritos que se amam. João, tem alguma coisa? Eu tenho uma sobrinha que eu gosto muito dela. Sou muito ligada nela. Ela é tudo para mim. Tem alguma coisa nessa relação? Bom, a pessoa coloca que é muito chegada a uma sobrinha, que ela é tudo para ela. Porque ela... Oi? Se tem alguma coisa. Se tem alguma coisa espiritual. Tem uma relação de profunda afinidade, né? Que a relação de vocês não começou agora. Essa relação, pelo que você coloca, é uma relação de várias encarnações, que vocês agora vieram juntas e derramam esse amor que não é dessa vida, são de vidas anteriores. Por isso esse amor grande, que hoje, no teu caso, é de tia para sobrinha, mas pode ser entre amigos, pessoas que a gente conhece e com minutos de conversa parece que é amigo íntimo, né? Almas que a gente poderia colocar entre muitas aspas, almas gêmeas, porque não existe alma gêmea no sentido vulgar da palavra, né? Existem espíritos profundamente simpáticos. Não entrou mais nenhum. Bom, vamos pegar aqui. João, amo muito uma pessoa, estamos separados, mas não consigo esquecer. Será que é minha alma gêmea? Acabei de colocar, minha irmã, a alma gêmea nesse sentido não existe, tá? Porque cada um foi criado para ser um espírito imortal, independente e feliz. Então nós não precisamos de ninguém como suporte para a nossa felicidade. Isso não é uma visão egoísta, é uma visão evolucionista. Nós fomos criados para sermos felizes. Não condicionar a nossa felicidade a quem quer que seja. Um relacionamento, ao modesto ponto de vista meu, e a doutrina espírita expõe essa ideia de que um relacionamento deve existir entre duas pessoas para se completarem, para se auxiliarem a mutuamente vencerem as suas fraquezas e fortalecendo e desenvolver juntos. Não obstante, no nosso atual estágio, nós tenhamos uma dificuldade muito grande de compreender isso, porque cada um está num nível diferente de evolução. Então, às vezes o marido é mais evoluído, a mulher não. Às vezes a mulher é mais evoluída e o marido não. Muitas vezes, nem sempre os parceiros conseguem compreender essa função maior que é a família, que é o lar, que é o casamento, né? E aí acabam se separando. Mas, uma coisa eu posso dizer a você, você tem total condição de ser plenamente feliz sozinho, né? Se você o ama realmente, converse com ele. Agora nós não podemos impor ao amor a ninguém. Se ele não quiser, siga a sua vida, né? Porque Deus nos concede a bênção da felicidade como conquista íntima. Sempre que nós colocamos a nossa felicidade na mão dos outros, a gente corre o risco imenso de se decepcionar, né? Tá? Entrou mais alguma, né? É que já deu a hora. Né? Eu só vou conferir, gente, se tem mais alguma questão, que já deu o horário estipulado. Então, eu só vou confirmar aqui se houve mais alguma questão, para que a gente possa passar para as vibrações, tá bom?
Eu só fico... Se a gripe espanhola também foi uma mudança planetária. Na verdade, a gripe espanhola, que ocorreu no início do século, já fazia parte desse processo de transição planetária. Porque esse processo de transição planetária não é de agora, é de há muitas décadas, né? E quando nós lemos, por exemplo, o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, nós vemos que esse processo de transição planetária está ocorrendo há muito tempo. Bom, aqui a nossa irmã coloca uma questão muito delicada até. Podemos matar os animais para comer? Olha, minha irmã, eu teria que utilizar pelo menos umas 4 horas para responder essa questão. Mas vamos lá. Essa questão de alimentação animal é uma questão extremamente delicada. Quando nós vamos ao Livro dos Espíritos, que foi escrito, não podemos esquecer disso, em 1857, século XIX, há 163 anos atrás, tá? Quando nós vemos essa questão, Kardec pergunta: é lícito ao homem se alimentar de alimentação animal? E o Espírito de Verdade responde: atualmente o homem ainda necessita das proteínas vindas do animal. Só que essa questão, ela estava de acordo com a ciência da época. Hoje, com o desenvolvimento da tecnologia, com o desenvolvimento das indústrias de alimentação, hoje você tem uma vida vegana ou vegetariana totalmente saudável, sem nenhum tipo de problema. Agora, é uma questão que será superada pela humanidade com o passar do tempo, né? Nós um dia deixaremos de se utilizar da alimentação animal, porque afinal de contas são nossos irmãos menores. Então isso é gradual, vai desaparecer com o tempo. Agora, é essencial lembrarmos que acima das questões de comer ou não comer carne, nós precisamos ser cristãos. Respeitar a opinião de cada qual. Porque o que vale não é a uma pessoa comer ou não comer carne. O que vale é a forma moral que ela é. Comer carne é uma necessidade de cada um. Tem gente que tem necessidade, tem gente que não tem. Tem gente que é vegetariano, vegano. Tem gente que não consegue passar um dia sem comer um bife. Então, devemos respeitar a condição de cada um, né? Cada um está num nível de compreensão diferente, conhece as próprias potencialidades. Então, há de se ter um profundo respeito quando se fala sobre isso, tá? Entrou uma aqui, João. Minha menina faleceu de um AVC. Ela resgatou algo de outras vidas? Com toda certeza, minha irmã, com toda certeza. A espiritualidade superior nos informa que toda a morte é prevista pela espiritualidade superior, excetuando-se o suicídio. Quando há uma desencarnação, seja por qualquer motivo, é porque ela completou a sua missão na Terra. Cada um, quando encarna com uma missão, uma tarefa. E nós temos um tempo para cumprir essa tarefa. Quando cumprimos essa tarefa, nós retornamos para casa, porque a nossa casa não é aqui. Nós estamos aqui para cumprir uma tarefa.
Quando cumprimos, ou quando acaba esse tempo para cumprir, a gente retorna para casa, para preparar uma nova encarnação. A sua filhinha, ao desencarnar pelo AVC, ela com toda certeza, ela cumpriu a sua missão e retornou para casa. E aonde quer que ela esteja no mundo espiritual, está com o mesmo amor, o mesmo carinho, velando por vocês, para que vocês, como ela, possam também cumprir as suas missões. E qual é a minha missão na Terra? Fazer o bem. Não importa a quem. As pessoas acham que para ser cristão precisa fazer muita coisa. Não. Faça o que tiver à sua disposição, ao seu alcance. Um bom dia, agora não pode abraçar, mas quando podia abraçar, e se Deus quiser logo logo poderá, abraçar alguém, conversar um pouco, ajudar alguém que precisa. Isso é ser cristão, isso é cumprir a missão, e isso é o que ela está abençoando vocês e orando a Deus para que lhes fortaleça para cumprir. Tá bom? Entrou mais uma aqui, João. João, tive um tio que era usuário de drogas. Usou por praticamente uma vida inteira. Ele acabou desencarnado por meio de violência física. Ele ainda assim é considerado suicida? Isso há 11 anos. Ele já pode ter saído do umbral? Bom, minha irmã, na verdade, assim, a gente tem uma definição um pouco, como que eu posso colocar? Um pouco estreita do que seja o suicídio e do que seja o umbral. Isso todos nós, porque nós trazemos uma herança ancestral que Deus castiga. E Deus não castiga. Né? Porque Deus é misericórdia. Né? Todos nós erramos. Todos nós erramos. O suicídio, ele pode ser direto ou indireto. Direto, quando a pessoa tem a vontade de se matar. Um revólver, um enforcamento, ou um afogamento, ou qualquer coisa do gênero. Indireto, quando ela não quer, mas assume o risco. Então, por exemplo, ela eventualmente briga com todo mundo. No caso que você coloca, ela corre o risco de alguém estar armado e matar. Né? Ou ela anda numa estrada que foi feita a 100 por hora, a 200. Se sofre um acidente, é suicídio indireto. Mas isso não é o importante. O importante é que os suicidas ficam estagiando nas regiões umbralinas não porque Deus castiga, não porque eles cometeram um pecado inominável, não, mas porque o suicida entra no mundo espiritual numa situação de tal de descontrole e desajuste que ele sintoniza com as trevas. E assim que ele consegue recobrar o reajuste através do arrependimento sincero do que ele fez, ele muda o padrão vibratório e é resgatado. Então você coloca que teu tio desencarnou há 11 anos. Vamos imaginar que ele tenha sido um suicida. Ele pode estar muito bem, renovado já das suas atitudes, talvez até reencarnado, quem sabe, cumprindo o seu processo de evolução, ter superado essa ideia, essa situação infeliz, tá? João, entrou mais um. João, ano passado, sonhei com amigos espirituais me avisando que já estava sendo preparado para vir minha netinha, minha nora, à espera para final de dezembro. Em outro sonho me foi dito o nome que seria dela, mas não é o nome que ela terá atualmente. Estou muito emocionada com a chegada dela. Pergunto se isso significa que eu tenho uma ligação espiritual com ela. Significa, minha irmã, que você tem uma sensibilidade grande.
Porque na doutrina espírita nós sabemos que quando nós vamos encarnar, o processo é longo e demorado. Então, durante esse processo todo, você captou essa preparação. Porque ainda, vamos agora voltar um pouco, no livro Missionários da Luz, capítulo 13, de André Luiz, a reencarnação de Sigismundo. E mais uma vez fazendo propaganda do canal. Ó, como hoje eu estou demais, né? De malvado. Lá tem também um vídeo falando que é uma encenação cinematográfica desse trecho do livro que fala do reencarne. E, em todos os casos, os pais são retirados do corpo enquanto dormem, com muita antecedência, e fazem uma reunião com o espírito que vai reencarnar como seu filho, para que possam acertar os detalhes. Então, com toda certeza, durante longo processo de preparação, você não só percebeu isso, né, como também deve ter participado ativamente desse processo. E parabéns pela netinha. João, logo que perdi meu pai, eu chorava muito. Eu queria vê-lo para saber se ele estava bem. E acredito que ele apareceu no meu sonho e veio todo de branco e me disse: filha, eu estou bem. Será que esse sonho pode ser real que pedimos? Eu, respondendo essa questão, minha irmã, eu me recordo de uma frase de um grande cientista do século XIX, que depois de 5 anos estudando os fenômenos mediúnicos, foi-lhe perguntado pela Sociedade Científica Inglesa se os fenômenos mediúnicos eram verdadeiros. E ele respondeu: não, não são verdadeiros, são reais. E é exatamente a mesma resposta que eu dou a você. Não é verdadeiro, é real. Seu paizinho veio até você para dizer que está bem. Tá? Não entrou mais nenhuma aqui. Bom, meus irmãos, então eu só vou conferir aqui se não tem mais nenhuma, para que a gente possa passar para a próxima etapa, que são as vibrações, tá? Porque a gente já está avançado na hora. Bom, gente, eu só estou quietinho aqui porque eu estou analisando as questões, tá? Para ver se não ficou nenhuma de fora. Não. Com a graça de Deus conseguimos responder todas. Então eu convido a vocês agora a, junto comigo, entrarmos em sintonia para fazer as vibrações pelos necessitados e logo após a vibração do passe e da fluidificação das águas, tá bom? Vamos elevar o pensamento a Deus e abrir os braços da alma para receber o carinhoso abraço de Jesus. Envolvidos nesse abraço carinhoso, vamos falar-lhe ao ouvido das nossas necessidades e aflições, das nossas dores, e Ele, o celeste amigo, haverá de nos amparar, uma vez que nos disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados, e eu vos aliviarei. Rogamos pelos nossos irmãos encarnados, que passam por provas e expiações, dores e sofrimentos, seja na fase da infância, da adolescência, na fase adulta ou idosa. Pedimos, Mestre, que teu sublime amor seja o farol a nos iluminar pelos caminhos da terra, rumo à felicidade e à paz. Rogamos. Nesse momento, rogamos, Senhor,
por aqueles que passam por doenças incuráveis na terra, por aqueles que passam pela vida física aprisionados a um leito de hospital. Rogamos por eles, para que Jesus os conceda a felicidade da renovação e da cura. Mas se não for possível, uma vez que a doença é remédio amargo para a cura do espírito, rogamos fé, perseverança, resignação e, sobretudo, a certeza que dia virá encontrarão muito mais do que a saúde física, a saúde espiritual. Rogamos, Senhor, agora, ampara e ilumina, através do seu exército de luz, de dezenas e milhares de espíritos que, ao teu comando, espalham as bênçãos e as luzes sobre todos nós. Vamos, nesse momento, pensar naqueles que necessitam, nos nossos familiares, nos nossos amigos, nos nossos conhecidos, por todos aqueles que vocês colocaram os nomes aqui nos comentários, por todos aqueles que nos pedem prece e oração, que sabemos passar por dificuldades, que a nossa mente possa alcançá-los e que o nosso pensamento seja ponte para que esse luminoso exército alcance, levando a paz, a harmonia, cura, proteção, força, amparo nas dificuldades do mundo, para que possam ter a certeza de que as dificuldades são desafios para o nosso próprio benefício. Rogamos agora pelos nossos irmãos já desencarnados, nossos familiares que se foram antes, para que Deus os ilumine na nova etapa e que recebam de nós o buquê luminoso da nossa saudade, banhada na fé em Deus. Rogamos pelos nossos irmãos que atravessaram as portas da vida maior e alcançaram a dor como consequência de uma vida voltada ao erro. Pedimos, Senhor, que o arrependimento se faça como chave a lhe abrir a porta da vida renovada. Pedimos pelos nossos irmãos suicidas que, alucinados de dor, mergulham no pântano escuro do sofrimento. Rogamos por eles, para que a mãe de todos nós, Maria de Nazaré, possa resgatá-los, abrindo-lhes os olhos para a vida renovada. Rogamos por aqueles que ainda se vinculam ao mal, aqueles que perseguem, que humilham, que machucam. Rogamos por eles, para que a tua infinita misericórdia floresça em seus corações e os liberte, tornando dignos do teu infinito amor. E assim, agradecidos a Deus, o Pai da vida, a Jesus, o constante amigo, e a legião de espíritos amigos que nos abençoa, nosso profundo agradecimento e gratidão. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, poder e glória sempre. Amém. E agora, vamos à vibração do passe. Fechemos nossos olhos e, pela força do pensamento, começamos a visualizar um foco de luz diante de nós, no nosso lar. Esse foco de luz se agiganta, se humaniza,
abre os braços diante de nós. É Jesus. Como uma criança saudosa do Pai, abraçamos Jesus e Ele nos agasalha nesse abraço generoso, nos envolvendo em sua luz, que começa a ser absorvida por nós, por todo o nosso corpo físico, mental, espiritual. Começamos a sentir a harmonia orgânica, o pensamento renovado, fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança, a nossa força. Nesse instante, abrimos os olhos ainda enlaçados nos braços de Jesus e percebemos que o nosso lar se inunda em luz, que dezenas de espíritos luminosos trabalham com os nossos familiares, com o nosso lar, com a fluidificação das águas. Mas novamente fechamos os olhos, apertamos mais o abraço de Jesus, como o filho que quer manter o pai ao lado. Mas Jesus agora nos sorri. Nos sentimos renovados. E Ele olha fixadamente a nós e diz: vai, filho, ama os teus filhos, os filhos que não têm mães, as mães que não têm filhos, os sofredores do mundo são seus filhos, pois tens a oportunidade hoje de servir ao glorioso Pai da vida, servindo a um desses pequenos. Pois aí está a chave da verdadeira felicidade. Vai, filho, e ama. E assim, serenamente, voltamos à nossa consciência normal. E agora, renovados pelo paz, abençoados pela fluidificação das águas, nos resta agradecer. Agradecer aos nossos mentores espirituais. Agradecer a toda a equipe espiritual do GAEFA que esteve conosco durante essa live. A todos, sem exceção. Agradecer a Francisco de Assis, que pousou seu compassivo olhar sobre a nossa reunião. A Mãe Santíssima de Nazaré, que nos cobriu com seu manto de bênçãos. A Jesus, o nosso Mestre, rogando a Ele que nos abençoe e nos ilumine diariamente. E a Deus, o nosso Pai, a quem entregamos mais essa reunião aos pés, agradecidos e rogando a Deus que nos abençoe a noite, que nos fortaleça o resto da semana e que nos auxilie para que o Evangelho não entre somente em nossos ouvidos, mas que adentre o nosso coração, para que possamos encontrar a felicidade de servir a Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, então e assim encerramos mais uma reunião de quinta-feira. Nosso profundo agradecimento a todos que estiveram conosco, a todos que assistiram, a todos que nos deram a honra das suas perguntas. E como eu sempre coloco, se eventualmente houve alguma resposta que vocês entenderam não fazer coerência com o que a doutrina espírita orienta, eu peço a gentileza, coloquem nos comentários, porque eu adoro essa frase de Herculano Pires:
No Espiritismo não há professores, apenas alunos. Todos estamos aprendendo. Todos nos compartilhamos ensinamentos que a gente vai adquirindo com as experiências e com o estudo, para que todos nós juntos possamos evoluir. Agradeço profundamente a todos que sintam-se abraçados pelo meu coração, que tenham o resto de semana de muita luz, de muita paz. E gostaria de dizer que esta live ficará na nossa página do Grupo de Assistência Espiritual Francisco de Assis. Daqui a alguns momentos também estará no nosso canal do Gaepa Espírita, onde ali estão todas as outras lives. Aqueles que eventualmente não assistiram às outras, fiquem à vontade para conhecer o canal. E do mais, terça-feira da semana que vem, estaremos reunidos mais uma vez para uma reunião de reflexão sobre o Evangelho. Divulgarei o tema não só nessa página, como nas nossas redes sociais, na segunda-feira, e espero vocês terça-feira. Desejo a todos as bênçãos de Jesus e a luz de nosso Pai Celeste. Fiquem com Deus, meus irmãos. Gratidão.